Olá, leitoras da Cosmopolitan, tudo bem? Eu sou a Rafaela Apollo, sou repórter da revista e se vocês acompanham o nosso Instagram e o nosso site, sabem que toda sexta-feira eu escrevo uma coluna de livros chamada Clube do Livro Cosmo, com lançamentos ou livros interessantes que eu acho que vocês vão gostar também. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje no Facebook. E como a gente está ao vivo, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, ideias, podem mandar suas perguntinhas aí no live no Facebook, que eu leio aqui ao vivo para vocês. Bom, primeiro que eu quero falar é a nossa revista de julho de julho já está chegando nas bancas. Ela chega agora, na sexta-feira, e ela tem uma capa incrível que eu ainda não vou revelar, mas vou dizer o que tem dentro dela um pouquinho. Na coluna Agitiuse, que vocês estão acostumadas a ler, a gente tem o quê? Uma página todinha para falar sobre livros. A gente fala dos livros que podem te acompanhar nas férias de julho. Tem 5 lançamentos muito legais e livros bacanas que acho que tá dando para vocês verem, ó. Não vou revelar tudo sobre eles, que vocês vão vê-los na revista depois, mas vale a pena ficarem ligadinhas que tem coisas que chegaram há pouco tempo nas livrarias, muito legal de se ler. Bom, hoje eu vou falar de outros livros, mas vou começar falando de um que tá na coluna, que tá aqui no Agitiuse, que é O Plano B, da Sheryl Sandberg, que é a COO do Facebook. Vocês já devem ter visto a gente falar dela na revista várias vezes, que ela é uma mulher muito bacana, tem uma carreira muito legal. Ela já escreveu outros livros antes, só que ela passou por uma tragédia muito marcante no ano passado, salvo não me engano. O marido dela morreu de forma repentina, eles estavam de férias com os amigos, ele foi fazer esteira na academia e ela foi encontrada morto depois por ela e pelo irmão dele. E ela ficou obviamente muito abalada com o que aconteceu e resolveu escrever um livro sobre resiliência, sobre como encarar adversidades, porque ela teve muito problema depois da morte do marido. Ela ainda é uma pessoa que está super sensível com o que aconteceu. Ela deu uma entrevista para Ellen DeGeneres, aquela apresentadora americana, e contou como foi a experiência. É muito emocionante de assistir. Eu assisti a entrevista e chorei, inclusive, é muito emocionante. E nesse livro ela fala um pouco de o que ela aprendeu na vida dela, de como enfrentar essas diversidades, e fala também algumas coisas da ciência, porque ela escreveu junto com um psicólogo que é da universidade, não vou lembrar qual universidade ele é agora, mas ele é um psicólogo que ajudou ela a escrever, que ele chama Adam Grant, e ele já escreveu outros livros também. Dá pra ver? Eu ainda não li ele inteiro, mas vou lê-lo. Eu gosto muito da Sheryl e de que ela representa para as mulheres dentro do mercado, que a gente sabe que ainda é bem difícil pra gente ter tanto espaço quanto os homens têm, na posição que ela tem dentro do Facebook. Então fica a dica que esse é um livro muito bacana de se ler. Outro livro legal que chegou ontem mesmo na minha mesa é esse aqui, que chama Dumpling. Dá pra ver? E olha que lindo, dentro dele ele veio com um marca-páginas que é igualzinho essa menininha que tá aqui, ó, na capa. Ó que legal. Ele chegou aqui na redação assim, com esse marca-páginas. Ele é da editora Valentina. Essa história tá escrito aqui na orelhinha dele que quem gosta do John Green, que escreveu A Culpa é das Estrelas, vocês lembram? Ok. Vai gostar muito dessa história. Do que ele fala? Ele fala de uma menina que pela imagem a gente já consegue perceber que ela não acompanha aqueles padrões de beleza que todo mundo quer que a mulher tenha, magra, alta e esbelta. Ela... Tava vendo se tinha perguntinha de vocês. Mas ela tem uma autoestima ótima. Ela não se importa com isso, ela cuida super bem, ela se lida super bem com o corpo dela, com o jeito que ela é, o que é muito bacana. Só que acontece, ela começa a trabalhar numa lanchonete, num fast food, conhece um cara, começa a namorar esse cara, e começar a namorar o cara, em vez de ajudar a autoestima dela, na verdade deu uma pioradinha na autoestima. E o que aconteceu? Ela resolveu recuperar esse bem-estar que ela tinha com ela mesma num concurso de Miss, o que é bem bacana. Então ela e mais duas amigas, deixa eu checar aqui, exatamente ela e mais 2 amigas, entram por concurso de Miss Jovem Flor do Texas, é isso, Jovem Flor do Texas, ela e mais 3 amigas, para mostrar que nesse concurso de Miss podiam ter mulheres com diferentes tipos de corpos, o que é muito bacana, porque toda mulher é linda, indiferente do jeito do corpo que ela seja. Só precisa se amar, não precisa emagrecer, não precisa nada, cada um se ama do jeito que é, e o que é o mais importante, tem que dar valor a si mesmo e sem ficar
noiada com esses negócios de achar que tem que ser como os outros, porque a gente tem que ser como a gente é, não é mesmo? Sem preocupações. O outro livro que eu tenho aqui é um graphic novel, dá pra ver ali na câmera, que chama A Diferença Invisível. Opa, deixa eu abaixar aqui pra câmera. Todo mundo acha que quadrinho só fala de coisa divertida. E quadrinho tá muito em alta. Não sei se vocês perceberam ao entrar numa livraria, se você consegue encontrar quadrinhos de todos os tipos com todas as histórias. Eu tenho na minha coleção, desde quadrinhos do Esquadrão Suicida, do Batman, Mulher Maravilha, que são os mais padrões que todo mundo espera encontrar, a Orgulho e Preconceito em formato de quadrinhos, a história da Frida Kahlo em formato de quadrinhos, um dos meus preferidos desse ano que chama Placas Tectônicas, que a gente já falou aqui na Cosmo, que é sobre a vida do cotidiano de uma mulher. É muito legal, muito divertido, tem vários bonitinhos, românticos, tem coisas que falam de coisas sérias. Eu tenho um quadrinho só de reportagens sobre a Síria. Então dá para você encontrar histórias com esse formato ilustrado, assim, colorido, diferente do de ler um livro tradicional de 300, 400 páginas, falando de assuntos sérios, assuntos engraçados, assuntos divertidos. Agora tem esses quadrinhos para falar sobre tudo. Esse, inclusive, que é da editora Nemo, que é uma editora que faz bastante quadrinho, ele fala da história da Marguerite, eu espero ter pronunciado o nome dela certo. Ela é uma menina de 27 anos, que tem uma rotina normal por fora, mas ela tem a síndrome de Asperger. Então é difícil para ela manter essa aparência e ela mostra com bastante sutileza nessa história como tá dentro da cabeça de uma pessoa que tem essa síndrome de Asperger, porque é um livro autobiográfico. Então a gente aprende um pouco mais sobre a dificuldade dos outros, sobre como é lidar com essa doença no dia a dia, como é para a pessoa, e ainda por cima ler de uma forma mais leve, talvez, porque é em quadrinhos, mas consegue aprender para poder se identificar quando a pessoa precisa de ajuda, talvez. É bom aprender, lendo a gente sempre aprende, mas é sempre bom ver dessa outra forma, porque para você ter simpatia com o outro, não criticar o outro, não ter preconceito com o outro, você precisa às vezes entender o que ele está passando, ser mais tolerante, e você desenvolve essa tolerância com conhecimento, com amor no coração, porque a gente não pode de forma alguma ter preconceito com o outro, muito menos sem saber por que ele está passando, porque cada um tem uma história, e preconceito é uma coisa que devia ser banida da face da terra, seja ele sobre qualquer coisa, qualquer fato, ou qualquer coisa que tenha preconceito. Eu, Rafaela, acho incabível você ter preconceito com os outros, principalmente porque a gente não sabe a história dos outros. Não importa. Então é um jeito interessante de saber sobre uma doença que é séria, que muita gente enfrenta e a gente nem sabe, de uma forma um pouco mais leve, talvez. Mas é bom, é legal, é divertido. Divertido ver que tem outros livros dessas formas, não divertido falar sobre doenças. Esse é bem legal. Quem assistiu Mulher Maravilha? Olha só. Esse aqui chama A História Secreta da Mulher Maravilha. Vocês assistiram Mulher Maravilha? Na edição de junho da Cosmo, a gente tinha uma entrevista com a Gal Gadot, que é a própria Mulher Maravilha, a atriz que fez Mulher Maravilha. Deixa eu ver se tem perguntinhas de vocês, porque eu ouvi meu celular tocar. Ó, tem uma perguntinha. O Gustavo está perguntando: o que você acha da adaptação dos livros para o cinema? E já que a gente está falando sobre Mulher Maravilha, eu acho que livros para o cinema as pessoas têm que alinhar expectativas. Às vezes a gente gosta muito de um livro, muito, como é o meu caso com Harry Potter, por exemplo. E daí ele é transformado num filme. Naturalmente, as coisas não vão acontecer igual aconteceram no livro, porque não deve dar tempo de fazer tudo no cinema. Eu amo todos os filmes do Harry Potter, tá? Não tenho nenhuma crítica específica a eles. Mas várias outras adaptações do cinema são criticadas. Por exemplo, 50 Tons de Cinza. Tem muita gente que não gosta nem do livro nem do filme, tem gente que gosta muito do livro e do filme, tem gente que não gosta de nada, tem gente que gosta de um que não gosta de outro. Quando você lê um livro 50 Tons de Cinza, que é uma história de amor entre duas pessoas, escrita... Eu acabei de perder meu ponto, viu, gente? Acidentes acontecem. Que é uma história de duas pessoas, de amor, que é contada com um pouco de BDSM,
Quando você espera aquela adaptação para o cinema, às vezes as pessoas esperam uma coisa e chega a outra. Eu, na verdade, acho legal adaptações para o cinema. Eu gostei das adaptações de 50 Tons de Cinza, por exemplo, porque eu também li os livros. Nesse momento, talvez eu não consiga me lembrar algum livro que eu não tenha gostado da adaptação. Se eu pensar, talvez me venha depois. Mas eu acho bacana você levar os livros para um público que talvez não leia, porque a gente tem que lembrar que nem todo mundo ama ler, nem todo mundo gosta de passar horas com a cara no livro como eu gosto e como eu faço diariamente, porque eu sou obcecada por pagininhas e curto e tenho 2 e-readers e coleções imensas de livros. É bacana que outras pessoas, em outros públicos, em outros tipos de lugares que talvez o livro não chegue, que consiga chegar ao filme que passa uma mensagem de uma forma mais fácil de entender às vezes, ou às vezes não. Eu acho legal você ter as duas opções, os 2 jeitos de ver a história. Não me incomoda. E eu nem sempre me incomodo com as adaptações, porque eu não acho que elas vão ser exatamente iguais elas são nos livros. Tem mais uma perguntinha. A Cris pergunta: qual é o meu livro preferido desde que eu comecei a fazer o Clube do Livro? Essa pergunta é muito difícil, muito mesmo. Agora eu vou ter que pensar. Eu já termino de falar sobre o livro da Mulher Maravilha. Eu li o livro esse ano, eu acho que um dos meus livros preferidos. O Clube do Livro tem 1 ano já, fez 1 ano, agora é mês passado. Eu gostei muito de A Carona, que é um livro de uma brasileira que conta a história de uma menina que conhecia um cara e ele encontrou ela na estrada para dar uma carona para ela de Curitiba ou de algum outro estado do sul do país até São Paulo. Eu achei super legal. Eu amo Placas Tectônicas, como eu já falei para vocês aqui. Eu amei ler, acho que esse ano é o meu livro preferido, a biografia do Travis Barker, que é o baterista do Blink-182, que é uma das minhas bandas preferidas. Ele sofreu um acidente de avião, ficou com o corpo muito queimado, ficou muito tempo no hospital. Eu queria muito saber como tinha sido essa história, então eu amei ler esse. O dessa semana eu gostei também, que é Uma Pequena Livraria dos Corações Solitários, que é muito legal. Eu gosto de todos os livros da Christina Lauren e eu sempre coloco eles na coluna. Essa semana até fiz uma coluna extra com Segredo Irresistível, porque ele apareceu na novela A Força do Querer. A Maria Fernanda Cândido, a personagem dela, Joyce, estava lendo. E ontem eu fiz uma coluna sobre isso. Eu gosto de todos os livros da Abby Glines, que eu já falei, mas A Sua Espera é um dos meus livros preferidos também, então ele também está na coluna. Se quiserem depois a gente coloca nos comentários os links, é muito legal, é uma das minhas histórias preferidas. Bom, voltando à Mulher Maravilha. A gente amou Mulher Maravilha no cinema, Gal Gadot quebrou tudo, pra mim é um dos melhores filmes da DC, que sempre fala de heróis, eu amei, é um dos melhores filmes da DC. E vocês sabiam que a Mulher Maravilha é uma das poucas heroínas que tem uma história de carreira tão longa quanto Batman e Superman? Ela tem muitos anos de história, ela foi criada em 1941. Então, a autora desse livro, que chama Julie Lepore, vamos lá, ela é historiadora de Harvard e redatora da revista New Yorker. Ela foi pesquisar a história da Mulher Maravilha, como surgiu, o que aconteceu, e achou até nessa pesquisa algumas coisas que entrelaçam o surgimento da Mulher Maravilha com, eu anotei para não esquecer, com fundamentos que criaram a base do feminismo. Que é sempre bom lembrar que algumas pessoas confundem o feminismo. O feminismo nada mais é do que a luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres. Iguais. A gente não quer que homens sejam menos que mulheres. É para todo mundo ter os mesmos direitos. E às vezes as pessoas confundem um pouco o conceito e acabam falando: eu não gosto do feminismo, eu não quero ser feminista, muitas mulheres inclusive. Mas é uma luta para os direitos iguais, para a gente poder ter o mesmo que os homens têm. Até hoje a gente ganha menos de salário, tem menos oportunidade, a gente tem medo de sair na rua à noite, coisas que os homens não sentem, porque tem mais riscos para as mulheres entre estupro e assalto, é muito mais do que levar o nosso celular. Então o feminismo é uma luta pelos direitos iguais, é só isso que a gente quer, direitos iguais. Sempre bom lembrar o que é o conceito do feminismo, não é mesmo? Outro livro bem bacana é esse aqui, ó. Mostrei errado. Em Águas Sombrias. Ele tá... Em Águas Sombrias? Em Águas Sombrias. Ele tá há algumas semanas entre os mais vendidos do New York Times. Ele hoje está em 4º lugar dos mais vendidos de ficção, das histórias de ficção, e é da mesma autora de A Garota do Trem. Quem leu A Garota no Trem ou assistiu o filme da Garota no Trem, mais uma adaptação para o cinema que eu gostei, A Garota no Trem, sabe que ela é
A Paula Levinsky é dos mistérios. Paula Hawkins é dos mistérios, é tenso, é de construir. E esse livro está escrito como tá descrito aqui como a mesma escrita eletrizante supera as expectativas. A história é sobre uma mulher, uma mãe solteira que foi encontrada num lago, poucas semanas depois de uma adolescente ter sido encontrada nesse lago. E a irmã dessa mãe solteira tem que voltar para a cidade, ela tem medo de voltar para a cidade, tem medo de encontrar os demônios que ela tinha deixado lá, tem medo de chegar perto desse lago. Então vai ser um mistério para bem assim, dessa mulher, bem do jeito, eu sinto que deve ser meio do jeito da Garota do Trem. Então se você gosta de mistério, gosta de histórias mais investigativas, menos românticas e mais para esse lado, acho que esse pode ser o seu livro. Por último, nem preciso da minha fichinha para ele, como uma grande fã da Jane Austen que sou, olha que legal que chegou na minha mesa. Acho que no começo do mês. Grandes obras da Jane Austen. Já vou confessar, logo de cara, que eu tenho muitos livros da Jane Austen, muitos títulos iguais com capas diferentes. Orgulho e Preconceito, para mim, Elizabeth Bennet é uma das melhores heroínas da literatura. Ela defende os direitos dela e o que ela quer e o que ela pode fazer como ninguém. Acho maravilhoso. Nesse box tem Orgulho e Preconceito, Emma e uma polêmica. Razão e Sensibilidade, nesse box, está traduzido como Razão e Sentimento. A gente falou com a assessoria de imprensa e perguntou por que ele tinha sido traduzido com um nome que não é o que a gente está acostumado. E é o nome que a pessoa que traduz sempre usou para traduzir. Então a editora lançou com o nome Razão e Sentimento, mas não é um livro novo, é Razão e Sensibilidade. As capas são muito bonitas, ó. Elas são capa duras. Cada uma delas individuais. Então não é aquele livro grandão, grossão que você pode colocar na sua estante, que eu também tenho. Eu tenho um azulzinho. Ó, mais esse aqui. Particularmente dessas histórias eu gosto muito de Orgulho e Preconceito, como eu falei, e de Emma, porque eu acho a Emma muito engraçada. Mas a Bárbara, nossa editora-chefe, ama Razão e Sensibilidade ou Razão e Sentimento, como é nesse box. Então, para quem é fã de Jane Austen, é uma daquelas coleções queridinhas que a gente vai querer ter. Eu vi que tem mais perguntas aqui. Vamos ver. Qual desses livros aqui a Bárbara está perguntando é o meu preferido? Eu acho, nesse momento, meu livro preferido entre esses deve ser Orgulho e Preconceito, mas depois que eu terminar de ler Plano B, eu tenho certeza que eu vou amar muito, porque eu já estou apaixonada por ele antes mesmo de terminá-lo, e pelo o que ele representa. Quando eu descobri que a Cheryl tinha escrito, eu já fiquei apaixonada pelo que ele representa, sobre a luta e sobre o que ela passou. Eu acho que é muito importante, vai ajudar muita gente, então esse aqui é um dos meus livros que eu mais gosto nesse momento, além de Orgulho e Preconceito, porque ele é ao concurso, ele tá sempre na minha lista. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Bom, não tem mais perguntinhas. Acho que é isso, a gente pode ficar por aqui. Sexta-feira tem mais novidades na coluna do Clube do Livro Cosmo. Vocês não vou contar que livro que é, para vocês ficarem na expectativa. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Facebook, acessem nosso site, comprem nossa revista, que vai ter, ó, a página de livros a partir de sexta-feira nas bancas de todo o país. Ou semana que vem. Semana que vem todo mundo já deve encontrar. Tá bom? Um beijo!